Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Aleluia. O tema dessa mensagem, irmãos, é o que Jesus tinha em mente. Eu não sei se você consegue compreender as atitudes das pessoas. A maioria de nós não. Nós vemos alguém fazendo alguma coisa e a gente muitas vezes pergunta: o que é que ele tinha em mente quando ele fez isso? Por que ele fez aquilo outro? Por que essa pessoa ela se aproximou de mim? Por que essa pessoa muitas vezes quis saber alguma coisa da minha vida? A gente não tem como saber o porquê das coisas. Muitas vezes ficamos em dúvida porque algumas pessoas reagem ou agem de determinadas formas. Às vezes até nós precisamos perguntar por que a gente está fazendo aquilo. As motivações, o interesse, o objetivo pelo qual nós estamos agindo de determinada maneira. Então, queridos, esse texto é uma pergunta: o que é que Jesus tinha em mente quando ele deu a sua vida por nós? O que é que Jesus tinha em mente quando ele aceitou o desafio do Pai em cumprir a missão de se entregar por mim e por você? O que é que Jesus tinha em mente? Esse texto, ele nos mostra basicamente algumas verdades sobre o que Jesus tinha em mente quando ele se entregou. Leia comigo, capítulo 2 de Tito, o versículo 14. A palavra diz: ele deu a si mesmo por nós, a fim ou com o propósito de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Lerei mais uma vez: ele deu a si mesmo por nós. Isso é fato. Jesus se entregou no Calvário, Jesus passou por momentos difíceis, por escárnios, injustiças, maus tratos. Jesus passou por uma série de coisas, traições, enfim, ao ponto de dar-se a si mesmo por nós. Mas o propósito, o texto também vai dizer o que é que Jesus tinha em mente quando ele deu a sua vida. Ele diz: a fim de nos remir de toda iniquidade, nos purificar e para si mesmo, na verdade, para si mesmo, como povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Senhor, fale conosco nessa noite, abra o nosso entendimento nesse tempo que teremos. Eu peço que o Senhor nos dê a edificação, o consolo, a exortação e o alimento da Tua palavra. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir e dá-nos um coração para crer na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, veja que aqui um fato está claro: Jesus deu a si mesmo. Ninguém tirou a vida de Jesus, ninguém conseguiu fazer com que ele fizesse algo que não queria. Jesus não foi obrigado, Jesus não foi constrangido. O que ele fez, ele o fez de espontânea e livre vontade. É interessante e maravilhoso pensar nisso. O Senhor, Criador dos céus e da terra, se permitiu ser gerado no ventre de uma mulher. Aquele que criou o universo se permitiu vir até nós. O Pai da eternidade se permitiu entrar no tempo limitado da humanidade, vivendo 33 anos. Aquele que tinha a eternidade como uma realidade na sua existência. Jesus Cristo se permitiu, apesar de ser bendito para todo sempre, se permitiu fazer maldição por nós. Ao tomar aquela cruz, ele se permitiu ser considerado amaldiçoado, para que através disso você e eu tivéssemos a sua bênção. Jesus, o autor da vida, ele chega a dizer:
a minha vida ninguém a toma, eu mesmo a dou. Por quê, irmãos? Porque a vida era dele. A sua vida, você e eu dizemos assim, a vida é minha, em parte. Você e eu não temos o controle sobre ela. Quando o nosso momento chega, não tem como a gente requerer o controle e o poder sobre ela. A minha vida não vai. Não, irmão, foi. Independente se você quis ou não. Independente se você estava preparado ou não. Independente de qualquer coisa. A vida, em última instância, não é nossa. É daquele que nos deu. Mas Jesus não. Jesus disse, a minha vida ninguém toma, eu a dou. Porque Ele é o autor da vida. O autor da vida se permitiu morrer em nosso lugar. Isso é algo incrível. Por que Jesus fez tudo isso? Por que Jesus se submeteu a tudo isso? E aqui o texto nos dá algumas razões. O que Jesus tinha em mente quando Ele deu a si mesmo por nós. A primeira coisa está aí no texto que você e eu acabamos de ler. Ele deu a sua vida para nos remir. Diga comigo, remir. O que é isso, pastor? Remir significa resgatar. Eu não sei se você já assistiu a alguns filmes de ação em que um soldado, na maioria das vezes esses filmes são norte-americanos, um soldado norte-americano ficou no campo de batalha sem conseguir fugir e envia-se uma tropa especializada em resgate. Aquela tropa vai lá, é aquela cena toda, e vai lutando, combatendo, de repente encontra aquele colega, aquele soldado aprisionado num terreno do inimigo, consegue tirá-lo de lá, coloca de volta na aeronave e leva embora, todo mundo feliz, a gente fica feliz também, porque houve um resgate de alguém que era bom. Quando a Bíblia diz que Jesus, Ele nos remiu, é mais ou menos uma ideia parecida. A Bíblia diz que nós estávamos no meio de um terreno maligno. A Bíblia diz que Ele nos tirou. É como se Jesus, com força e com poder, Ele tivesse nos arrancado do império das trevas. Ele nos tirou de lá, irmãos. Não foi que Ele pediu licença. Não foi que Ele disse assim, aqui, Satanás, você poderia liberar o João? Não, Ele não pediu, Ele foi lá e nos arrancou, Ele nos resgatou, Ele nos tirou de lá com força e poder, Ele nos tirou do império das trevas. Aqui Ele vai dizer que Ele nos remiu, que Ele nos resgatou da iniquidade. Irmãos, esse contexto de iniquidade é tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que está em desalinhamento à vontade de Deus. Diz que Ele nos remiu de toda iniquidade, Ele nos tirou dessa realidade que era comum para a gente. A gente vivia na iniquidade e muitos de nós nem nos dávamos contas daquilo que nós fazíamos, de tantos erros que nós cometíamos. Era comum. Era normal fazer algumas coisas que hoje a gente se envergonha em até lembrar dessas coisas. Algumas coisas que a gente fica triste. Por que a gente fez aquilo? Por que eu agi daquela forma? Mas era tão comum, era tão normal. Muitas vezes, queridos, era até prazeroso. A iniquidade era até algo bom para, eu ia dizer para muitos, irmãos, por que não dizer para todos nós? Era aquela realidade de engano que a gente vivia. Aquilo dava prazer. O pecado dava um prazer falso. Era essa realidade de iniquidade que nós vivíamos. Tantas coisas erradas. Se você quiser ter uma lembrança, você que está com sua Bíblia já aberta em Tito, no capítulo 3, verso 3, vai nos dar o perfil de quem nós éramos. O texto vai dizer, Tito 3:3, pois nós, eu e você, no passado,
Glória a Deus que era no passado e não mais hoje, amém, irmãos? No passado nós éramos, e aí vai dizer algumas coisas que não são bonitas, vai dizer que nós éramos insensatos. Vamos ler ali? Pois nós no passado éramos insensatos. Insensatos é um desajuizado, ele não tem sensatez, ele não tem juízo. Já viu quando a mãe manda o menino na padaria e diz assim: vai lá, mas juízo, viu, menino? Ou seja, não faz coisa errada não, seja sensato. Ele está dizendo que nós vivíamos num contexto de insensatez. As coisas que nós fazíamos eram coisas sem juízo, sem coerência, ilógicas. Por que eu fiz aquilo? Nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes, irmãos. A raiz de rebeldia, a raiz de desobediência era algo que nós tínhamos que lidar com ela, a começar dos nossos pais. Vem um mandamento que diz: honra o teu pai, mas a maioria de nós éramos desobedientes já desde pequenos. Tínhamos uma resistência com figuras de autoridade na nossa vida, quer seja um pai, uma mãe, um patrão, quer seja um professor da escola, quer seja um líder qualquer. Havia uma resistência inerente no nosso coração de resistir àquilo. Quem é você para mandar em mim? Quantos de nós já nos dissemos isso? Quantos de nós já entramos em embate, em briga com alguém, dizendo assim: você não manda na minha vida? E às vezes a pessoa até mandava, era uma pessoa que tinha autoridade sobre nós, mas a gente tinha essa semente de desobediência. Era a gente no passado. Quem mais, ou o que mais? Desgarrados, alguém que estava longe. Alguém que, imagina aquelas ovelhinhas no pasto, todas indo na mesma direção, e de repente uma, ao invés de ir para a direita, ela vai para a esquerda, e só ela vai. Ela é uma ovelha desgarrada, ela saiu do sentido, ela saiu da direção, ela, ao contrário de todas as outras, ela não seguiu o propósito, ela foi para outro caminho, ela desgarrou. Nós estávamos assim, distantes dele, longe dele. Achávamos que estávamos no caminho certo, achávamos que tudo que a gente fazia era correto, e nos demos conta de que estávamos, na verdade, era muito longe dele, muito longe do que é o propósito de Deus. Além de desgarrados, vai dizer que nós éramos escravos em todo tipo de paixões e prazeres. Irmãos, não era que a gente praticava o que era prazeroso e errado porque a gente queria. A verdade era porque a gente era escravo, a gente não conseguia se libertar daquilo. É tão triste ver pessoas que estão afundadas em um vício, e muitas vezes ainda dizem assim: a hora que eu quiser eu saio. Irmãos, muitas vezes a pessoa está escravizada. Ele está dizendo que nós éramos escravos em todo tipo de prazeres e paixões, vivendo em maldade e inveja. Quando o outro conseguia alguma coisa boa, ao invés da gente se alegrar, a gente se entristecia. Quando a gente via algum casal dando certo, algum casal assim se dando bem, a gente dizia assim: isso é tudo fingimento, isso é tudo mentira, eu não acredito. A inveja estava lá dentro. A gente não se alegrava com a felicidade dos outros. Além disso, irmãos, o texto também diz que nós éramos odiados. Você acha que todo mundo te amava? Além de sermos pessoas odiadas, porque éramos esse tipo de esquisitice, além de tudo, nós também éramos pessoas que odiavam. Odiados e odiando-nos uns aos outros. Que perfil é esse, irmãos? Ele está dizendo que é o nosso perfil do passado. No passado você e eu éramos isso daqui. Queira, aceite ou goste, ou não goste, você e eu éramos isso daqui.
Mas Jesus veio. E aí não dá tempo para ler, mas diz no verso 4 do capítulo 3: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Enfim, Ele nos remiu, Ele nos arrancou de lá, Ele nos resgatou. Nós estávamos nessa iniquidade de vida, vivíamos assim, estávamos bem, achando tudo legal, tudo, mas não estava nada bem. Mas Jesus veio e nos tirou de lá. O que é que Jesus tinha em mente quando Ele deu a sua vida por nós? Ele tinha em mente nos tirar dessa triste realidade de iniquidade. Por isso, irmãos, alguém que se diz crente, cristão, e ainda vive assim, mostra uma outra realidade, que ele ainda não foi resgatado. Se eu leio um versículo como esse, diz assim: sou eu, hoje, e eu não tenho condições de dizer fui eu no passado, é porque isso mostra que eu ainda não fui resgatado. Eu preciso que Jesus venha e me tire desse contexto de iniquidade. Ele nos remiu de toda iniquidade. Além disso, o texto continua: além de nos resgatar, Ele veio para nos purificar. Diga comigo: Jesus veio para me resgatar, mas também veio para me purificar. Você pega uma água, você muitas vezes não sabe o que tem dentro daquela água, principalmente a água que vem do nosso saneamento, da nossa companhia de água. A gente não confia em pegar a água da torneira e fazer dela a água que a gente bebe na nossa casa. Todos nós, eu posso até quase que afirmar isso, temos um filtro na nossa casa. E nós colocamos a água dentro daquele filtro, porque o nosso objetivo é purificar aquela água, é tirar todos os elementos químicos, todas as impurezas que podem prejudicar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Colocamos ali no filtrinho de barro, ou então muitas vezes um purificador dentro da nossa casa, enfim, porque a gente não tem confiança de tomar uma água cheia de impurezas, de bactérias, de alguns elementos que vão nos prejudicar. Está dizendo que Jesus veio e deu a sua vida por nós para nos purificar. Porque, irmãos, nós estávamos como essa água cheia de elementos que não apenas nos prejudicavam, mas prejudicavam os outros. Cheio de filosofias, de pensamentos, de comportamentos, de hábitos e maus hábitos, que traziam tanta coisa ruim para nós, tanta coisa ruim para a vida dos outros. E aí Jesus vem e Ele nos coloca num processo de purificação. Irmãos, existem 3 realidades que Jesus faz na vida de quem Ele alcança. A primeira coisa, Ele nos tira da culpa ou da penalidade do pecado. Quando a Bíblia diz que Ele veio para nos perdoar, aquela culpa, aquela carga, aquele peso de condenação, Ele tira de nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a segunda coisa que Ele faz conosco, Ele nos livra do poder do pecado. Quando o texto que nós lemos diz que nós éramos escravos, o pecado exerce um poder sobre a vida de uma pessoa que não deixa a pessoa livre. Jesus veio para nos libertar do poder do pecado. Isso se chama santificação. Mas por fim, Jesus veio para nos livrar da presença do pecado. Você já imaginou isso? Hoje a gente luta contra o pecado, sim ou não? Hoje a gente está no processo de santificação. Como diz a música do Thales: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu não quero, mas eu não vou. Mas hoje eu venço e amanhã está lá o pecado de novo, batendo na minha porta, dizendo aqui, ó,
dá uma brechinha aí. Mas peraí, eu não já te venci ontem? Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites no deserto. Mas quando ele vence, irmãos, não cessa as tentações sobre Jesus. O inimigo continua tentando Jesus todos os dias, para que ele caia, até o final da sua vida. Lá na cruz, o diabo estava lançando ofertas para ele. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e nós creremos em ti. Se Jesus tivesse descido da cruz, ele teria aceitado a oferta do diabo. Não haveria salvação, não haveria redenção. Então o diabo não parou de tentar Jesus. O que eu quero dizer com isso é que hoje a gente vence o poder do pecado pela presença do Espírito, pela presença da palavra de Deus em nós. Mas haverá um dia que a gente vai vencer a presença do pecado. O pecado não mais terá sequer presença na vida de ninguém. Eu fui tentado. Não vai ter mais tentação, não vai ter mais indução ao erro, não vai ter. Satanás não vai estar mais lá, como ele está presente na nossa realidade daqui da terra. Naquele dia que a gente tiver com o Senhor, a presença do pecado não mais vai existir. Nós teremos uma presença apenas, a do Senhor na nossa vida. Você já imaginou o que é viver uma vida sem tentação? É o céu, de fato é o céu. Mas aqui, irmãos, nós estamos na luta contra o poder, e o nosso Deus nos dá condições de vencer. O nosso Deus nos dá condições de triunfarmos sobre o pecado. Mas naquele dia, o nosso Deus vai dizer: agora, meu filho, você está livre. O pecado não mais existe na sua vida como uma presença que te tenta, que te faz querer algo que eu não quero para a sua vida. Não tem mais. Ele veio para nos purificar, irmãos. Esse processo é um processo de santificação. Ele nos tira as impurezas. Ele tira de nós tudo aquilo que prejudica a você e a vida do outro. Tem gente que tem, por exemplo, um elemento chamado amargura. Você sabe que a amargura, ela não apenas prejudica você, mas prejudica outros. A Bíblia diz em Hebreus que não haja em nós nenhuma raiz de amargura, que brotando nos perturbe. Veja, ela prejudica quem tem, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você já viu uma pessoa amargurada? Ela não apenas se prejudica, mas ela contamina quem está perto. Ela começa a destilar amargura, ela começa a destilar veneno, ela começa a matar quem ouve, ela começa a desabafar, e de repente aquela pessoa que estava lá ouvindo começa a ser contaminada com a amargura daquela pessoa. Jesus veio para purificar a vida daquela que ele deu a sua vida por ele. Primeiro ele nos arranca de lá, mas depois ele nos toma e diz: meu filho, você tem algumas coisas que precisam ficar para trás. Você tem algumas coisas que estão te prejudicando, e eu estou agora determinado a te purificar. O que Jesus tinha em mente, além de nos resgatar, o que Jesus tinha em mente, além de nos purificar? Em terceiro lugar, nós vemos uma palavra interessante chamada exclusividade. Coloca de novo para a gente, Sara, por favor. Tito capítulo 2, versículo 14, para a gente lembrar. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Quando Jesus deu a vida dele por nós, o que ele tinha em mente? Ele tinha em mente que nós fôssemos só dele. Ele tinha em mente fidelidade na aliança, exclusividade no relacionamento. Esse povo que eu arranquei, esse povo que eu purifiquei, esse povo é só meu. Eu não divido esse povo com ninguém. Salmo 16:4.
ele vai dizer que muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. E o salmista diz: não oferecereis sacrifícios de libações a eles, nem tomarei o nome deles na minha boca. Deus requer exclusividade. Em muitos momentos o povo de Deus foi acusado de cambalear entre dois pensamentos. Vai lá o profeta Elias e diz assim: até quando, Israel, vocês vão coxear? Vocês vão pender para Baal e pender para Deus. Ou o Senhor é Deus ou Baal é Deus, escolham. Vocês são livres. Mas não acho que Deus aceita vocês dividirem o coração de vocês com outro Deus. Deus quer exclusividade. Ou você e eu somos de Deus, 100% dele, ou não somos. Ou devotamos todo o nosso amor a ele. Qual é o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo. Por que de todo? Porque se não for de todo, a outra parte a gente dedica a alguma outra coisa. Se eu amo a Deus 90%, 10% fica sobrando, eu vou dedicar a alguém, a alguma outra coisa, a algum outro ídolo, a algum Deus aí que não é Deus, é um Deus com D minúsculo. Por isso que Deus assim é de todo o seu coração, é de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, porque eu requero de você exclusividade. Eu não te divido com outro. Irmãos, que tremendo esse amor do nosso Deus por nós. Irmãos, o nosso Deus, a Bíblia diz que o seu Espírito tem intenso ciúme por nós. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, assim como em Tiago diz, por que o Espírito Santo tem ciúme? Porque muitas vezes nós estamos formando amizade com o mundo. E Deus diz assim na sua palavra: você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Porque todo aquele que se constitui amigo do mundo, automaticamente se declara inimigo de Deus. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para querer uma parceria com o mundo e um relacionamento com Deus. Não dá para ter um agradar da nossa carne e um agradar de Deus. Não dá para viver uma vida, como diz Romanos, ou a carne ela pende para a morte, mas o espírito pende para a vida. Não dá para a gente tentar dividir o nosso coração entre a carne e o espírito, porque um dos dois vai prevalecer. Então nós precisamos tomar essa atitude de exclusividade. Eu não tenho um coração para ser dividido. Tinha um amigo meu que ele gostava de usar essa frase: Deus aceita pedaços do nosso coração. Aliás, Deus aceita o nosso coração em pedaços, mas não aceita pedaços do nosso coração. Exatamente isso. Às vezes a gente chega quebrado, às vezes a gente chega moído, às vezes a gente chega desfacelado. Deus aceita. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Deus aceita o nosso coração em pedaços, mas Ele não aceita pedaços do nosso coração. É como se eu dissesse: Deus, está aqui a sua parte, não todo. E Deus vem através de Jesus para nos remir da iniquidade, para nos purificar como um povo exclusivamente seu. Ou você e eu somos de Deus, ou não somos de Deus. Ou 100%, ou nada. Ele veio para isso. Isso significa consagrar a sua vida e tudo que você é e tem a Deus, de uma forma espontânea. Dizer: Deus, eu sou teu. Tudo que eu tenho é teu. Exclusivamente para o Senhor.
Para isso Jesus veio. Irmãos, Ele não aceita outra coisa que não seja essa. Não dá para a gente negociar, não dá para a gente pechinchar, não dá para a gente dizer, oh Deus, não dá para ser menos, não dá. Ele veio para isso, Ele deu a si mesmo, por isso, é isso que Ele tinha em mente, e Ele não vai retroceder, assim como Ele não desceu da cruz, Ele também não negocia os termos, Ele também não negocia aquilo que Ele veio para realizar. Eu vim para te remir, eu vim para te purificar, e eu vim para te tornar exclusivamente meu. E para finalizar, o texto vai dizer uma última realidade, uma última verdade que Ele tinha em mente. Ao nos remir, ao nos purificar, ao nos trazer como um povo só dEle, Ele também tinha a intenção de que fôssemos um povo dedicado à prática de boas obras. Irmãos, essa palavra dedicado, em outras versões diz zeloso em boas obras, mas é exatamente a ideia de uma pessoa entusiasmada em fazer algo bom pela vida de outra pessoa. Não é um desencargo de consciência, não é uma coisa de dizer assim, leva aquele prato de comida lá para aquele mendigo, ajuda aquela pessoa que está lá na porta tocando a campainha, vai lá. Não, a ideia aqui é de que nós sejamos um povo entusiasmado em fazer coisas boas. Porque antes, irmãos, nós vivíamos para nós mesmos. Nós éramos o centro do universo para nós. Na nossa mentalidade, na nossa ideia, nós achávamos que tudo girava em torno de nós. Mas Jesus vem para nos libertar dessa mentalidade egoísta. E Ele vem para formar um povo que se entusiasma em fazer coisas boas, que se alegra, que não vê a hora de uma oportunidade chegar para descer do carro e empurrar um carro que deu problema na rua, para descer do carro e ajudar uma senhora cujo pneu do carro dela esvaziou. Uau, que oportunidade de ajudar alguém, de fazer coisas boas para alguém, de não viver para mim mesmo, mas para ajudar a outro. Ele está dizendo que Ele veio para formar um povo dedicado à prática de boas obras. Então, irmãos, a indolência, aquela coisa arrastada, irmãos, vamos lá, vamos levar doações para o orfanato. Inclusive, eu quero te agradecer pelas primícias que você trouxe. Hoje nós conseguimos mandar umas 7 cestas básicas para a casa de recuperação aqui no Petrolândia. O pastor de lá veio buscar, estavam passando por um momento difícil, e nós conseguimos juntar aí umas 7 cestas, e eles levaram. Eles disseram assim, se quiser vir aqui tirar uma foto. Eu disse, não vamos tirar foto não, mas só de termos abençoado a gente já fica agradecido a Deus. Então não é aquele negócio, irmão, vamos trazer a primícia, misericórdia, esqueci, né? Aquela coisa pesada. Irmãos, veja que o que Jesus veio para fazer é tornar um povo alegre em querer abençoar o outro, em querer ajudar alguém, dedicado, entusiasmado na prática de boas obras. Não dá tempo da gente falar isso, mas se a gente fosse falar o que tem no verso 8 do capítulo 3, só para você ter ideia, o mesmo livro, aliás, a mesma carta, capítulo 3, versículo 8, vai dizer, fiel é esta palavra. Coloca para a gente aí, Sara, está aí já, né? Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus, quem crê em Deus aqui? Aleluia, todos nós. Aí ele está dizendo que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Olha o verso 14 agora.
E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então, irmãos, só nesses 2 versículos, nós encontramos 9 razões pelas quais a gente deve ser um povo dedicado à prática de boas obras. Nós temos, eu vou passar só por ela, não vou falar, é óbvio, são 9. Mas primeiro é um resultado esperado de quem crê em Deus. Olha, fala para os que creem em Deus. Não está dizendo para falar para o ímpio. Não está dizendo para falar para o camarada que acredita em outra coisa. É para você e eu que cremos em Deus. Isso é uma prática esperada para quem crê em Deus. Então, se você crê, se eu creio e eu não estou nem aí em ajudar ninguém, isso revela algo esquisito dentro da minha vida, dentro da minha fé. Além disso, uma outra razão, deve haver empenho na prática, para que ele se empenhe. Ou seja, não é fazer a coisa de mau grado, tem que ter dedicação. Vamos fazer alguma coisa para ajudar alguém? Vamos nos empenhar para isso, vamos nos juntar para isso, vamos fazer o nosso melhor para isso, vamos nos empenhar. E ele está dizendo, empenhem-se na prática, ou seja, boas obras não pode ser uma coisa assim feita hoje aqui e outra o ano que vem. Tem que ser prática. O que é prática? É algo que a gente faz corriqueiramente. É algo que a gente, por exemplo, você tem a prática de tomar banho. Eu também tenho, dá um glória a Deus por isso. É ou não é? É prática. Já entrou na nossa vida, louvado seja Deus. Prática. As boas obras devem ser uma prática, algo esperado de quem tem fé, algo que vai exigir empenho, algo que vai ser feito de forma prática, corriqueira. Além disso, diz que traz excelência para a nossa vida. Ele diz que essas coisas são excelentes. Se a gente quer passar do nível mediano para o nível da excelência, isso se dá através da prática de boas obras. Eu posso me tornar alguém excelente e deixar de ser alguém normal, deixar de ser alguém comum, para me tornar alguém excelente, pelo fato de me empenhar em ajudar outras pessoas. Além disso, ele vai dizer que traz proveito. Diz que é proveitoso para todas as pessoas. É proveitoso não apenas para quem recebe. Vamos levar a cesta básica para aquela família. Foi proveitoso para aquela família? Foi. Mas muito mais proveitoso para quem levou. Ele está dizendo que é proveitoso para todas as pessoas. Não apenas unilateralmente, mas tanto de lá quanto de cá. Se você ora por alguém, você está abençoando alguém, você está sendo proveitoso na vida de alguém, mas muito mais proveitoso para você. Você está semeando na vida de alguém, está sendo proveitoso para aquela pessoa, aquela semente, mas muito mais para a sua vida. Você está sendo uma pessoa que vai lançar uma semente e vai colher frutos mais tarde. Então é proveitoso para todas as pessoas. Além disso, nos identifica como cristãos. Ele diz, quanto aos nossos. Mas eu imagino aquela palavra assim, ei, você é deles ou dos nossos? Identifique de que lado você está. Identifique de que lado você é. Quando Josué estava orando para entrar em Jericó, apareceu um anjo, e a pergunta de Josué foi, és tu um dos nossos? De que lado você está? Ele está dizendo que quem se empenha na prática de boas obras, ele se identifica como alguém que faz parte do povo de Deus. Ele está dizendo quanto aos nossos, ou seja, isso deve fazer parte da vida da igreja, da vida daqueles que pertencem a Deus. Então nos identifica como cristãos e, além de tudo, é algo que se aprende. A prática das boas obras, ninguém nasce sabendo, fulano tem um coração tão bom, ele nasceu assim. Pode até acontecer, mas na maioria dos casos é algo que se aprende, é algo que a gente se deixa ser ensinado. Ei, meu querido, reparte o que você tem.
Às vezes começa na infância, mas quando isso não acontece na infância, não significa que a gente está desculpado de se tornar alguém assim, não. Ah, eu não aprendi não, pastor. Lá em casa ninguém dividia nada. Lá em casa ninguém repartia nada com ninguém. Todo mundo escondia. Quando chegava uma coisa boa, um chocolate, corria para o guarda-roupa e tocava lá no meio das roupas para ninguém descobrir, para não ter que dividir com ninguém. Então, se você aprendeu assim, você tem que desaprender. Porque a prática de boas obras é algo que se aprende. Quanto aos nossos que aprendam, tem que ser ensinado, tem que ser algo disposto a aprender e a praticar. Também que se empenhe na prática de boas obras. Ou seja, eu tenho que focar nisso, tem que ser o meu foco. E diz que o foco são os necessitados. Ele está dizendo no verso 14, que se empenhe na prática de boas obras a favor de quem necessita. E ele termina dizendo, para não se tornarem infrutíferos. Irmãos, um crente sem fruto. Jesus disse lá no Evangelho de João, todo ramo que em mim não produz fruto é cortado e lançado no fogo. Irmãos, é muito sério. Um cristão sem fruto, ele está prestes a ser cortado. Imagine na sua casa, você tem uma árvore que só joga folha para cima e para baixo. Você tem uma mangueira lá, você tem um pé de alguma coisa que só suja o seu quintal, mas não dá uma fruta sequer, nem para a sombra direita aquele negócio serve. Corta aquele trem, corta aquele negócio, não serve para nada não. A mesma coisa no reino de Deus. Jesus olha para mim e para você como ramos que foram enxertados nele e diz assim, meu filho, você já está aqui há tanto tempo, já está aqui há 20 anos, eu nunca tomei um fruto da sua vida esses anos todos. Quem quer um negócio desse, irmão? Quem quer viver uma realidade triste dessa? Ninguém. Agora, para evitar isso, a prática de boas obras me leva a ser alguém frutífero. Ele está dizendo, para que não se tornem infrutíferos. Quer frutificar? Seja alguém dedicado à prática de boas obras. Ajude, faça algo por alguém, faça algo por instituição. Aqueles centavinhos que você, depois que você faz aquela compra, diz assim, quer doar? Tem gente que nem doa, irmão. Quer doar 16 centavos? Não! Jesus tem misericórdia. Não faz algo. Pastor, mas eu não sei se isso daí é corrupção, eu não sei se daí vai ou não vai. Meu irmão, mas se for, se não for, você faz por alguém. Faz por uma instituição séria, faz por alguma família que você conhece, faz por alguém que você não conhece, mas não deixa de dar fruto. Jesus veio, 4 coisas, nos remir. O que é que Jesus tinha em mente? Nos resgatar, nos purificar, fazer de nós um povo exclusivamente dele, mas um povo dedicado à prática de boas obras. Não é um povo assim, está vendo que eu vou morar no céu? Está vendo aqui, ó, vou para o céu e estou aqui bonitinho, cheirosinho e purificado, mas não faz nada por ninguém, é um poste, é uma estátua. Jesus não veio para isso não, irmão. Jesus veio para um povo exclusivo dele, purificado, remido, mas que vai ter prazer em salgar, em iluminar, em demonstrar para esse mundo escuro que existe um Deus que é luz. E isso acontece quando a gente faz algo de bom por alguém, abençoando alguém, visitando alguém, suprindo a necessidade de alguém, dando uma palavra boa para alguém. Prática de boas obras. Pastor, esse negócio é coisa daquele grupo. Sabe aquele grupo que crê que quando morre volta? Isso é coisa desse grupo. Quem disse para você? Quem mentiu para você?
Isso é coisa do povo de Deus que foi remido. Eu não faço isso para ser salvo, eu faço isso porque eu já sou salvo. Amém ou não, irmãos? Veja que ele não coloca a prática de boas obras em primeiro lugar, coloca por último. Depois que você e eu fomos resgatados, depois que você e eu fomos purificados, depois que você e eu nos consagramos exclusivamente a Ele, aí você está pronto para ser alguém dedicado à prática de boas obras, porque Jesus me salvou, eu posso ajudar alguém, porque eu já sou salvo, eu posso ser uma pessoa entusiasmada em fazer algo de bom por essa humanidade. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. O que é que Jesus tinha em mente para você sair daqui com isso no seu coração, abençoando a sua vida? O que é que Jesus tinha em mente? Vamos ler o texto, é o texto que nos responde. Coloca de novo para a gente saber. Tito capítulo 2, verso 14, vamos ler de pé? Em nome de Jesus. Vamos ler? E ele, aleluia, Jesus lindo e maravilhoso, vamos ler. Ele deu a si mesmo por nós. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Que coisa linda Jesus fez por nós. Ele se deu. Ele não mandou anjo, ele não mandou, não, ele se deu. Sou eu que vou lá. Ele se deu a si mesmo por nós. Agora vamos ler corrido, sem interrupção. A fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Feche os seus olhos nesse momento. Oh, bendito é o teu nome, Jesus, por esse amor, por essa entrega, por esse sacrifício. Meu Deus, que coisa tremenda, e muitas vezes o mundo não compreende isso. O homem natural não compreende essas coisas, mas o Senhor, pelo teu Espírito, nos revela na tua palavra, nos dá a entender essa verdade poderosa, capaz de transformar a nossa vida. Ele se deu a si mesmo por nós, mas ele tinha um porquê, ele tinha um propósito, ele tinha uma intenção no coração, não foi por outra coisa, mas ele tinha essa realidade: eu vou resgatar ele, eu vou resgatar ela, eu vou tirá-lo da iniquidade, eu vou tirá-lo dessa condição de perdição, mas quando ele estiver comigo, eu vou purificá-lo, eu vou tirar todas as impurezas dele, eu vou deixá-lo pronto para ser usado, eu vou deixá-lo limpo, eu vou purificá-lo, mas além disso também, eu vou fazer com que ele seja só meu, exclusivamente meu. Querido, que coisa tremenda, você pode dizer isso? Eu sou só dele. Diga mais forte, diga: eu sou só dele. Como diz lá em Cantares: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia, aleluia, exclusivamente dele. Mas existe uma responsabilidade nossa, irmão, de sermos pessoas dedicadas a abençoar outras pessoas, de sermos pessoas dedicadas à prática de boas obras. Jesus está te chamando nessa noite. Jesus está chamando você nessa noite para ser alguém que abençoa, ser alguém que faz algo pela vida de outras pessoas. Deixa, isso vai se resolver, irmão. Fecha os seus olhos, não perde essa oportunidade, não. A gente está chegando ao final, mas nesse momento a gente encerra com a oração. Jesus, eu quero ser alguém frutífero. Jesus, eu quero ser alguém que faz algo pela vida de alguém. Eu quero ser alguém que pela sua atitude demonstra que pertence ao Senhor. Oh Pai, ore ao Senhor nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti agora, primeiramente agradecidos, ó Pai, porque o Senhor deu a sua vida por nós.
O Senhor se deu, aleluia. O Senhor dos céus e da terra, o Senhor da vida, o Pai da eternidade, Ele deu a sua vida naquela cruz por nós, porque Ele tinha algo tão poderoso em mente. Ele olhou para nós e disse: eu vou te resgatar, eu vou te purificar. Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome. E o teu trabalho, Jesus, não foi em vão, porque aqui está o teu povo nessa noite, e nós queremos, ó Deus, nesse momento, entregar mais uma vez a nossa vida no teu altar, e dizer: Senhor, faça-nos significativos para alguém, faça-nos, Senhor, relevantes para alguém, Senhor, que a nossa vida sirva para iluminar esse mundo escuro, que a nossa vida sirva para salgar esse mundo corrompido. Senhor, no nome de Jesus, estejamos atentos às oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias para fazermos algo, para abençoar uma pessoa. Oh, meu Deus, gente dedicada à prática de boas obras. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos liberta do egoísmo, o Senhor nos tira do eu e nos faz olhar para o outro. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, Espírito Santo, porque o Senhor nessa noite abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para compreendermos a tua vontade, e que ela seja uma poderosa semente nas nossas vidas, para produzir frutos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode levantar a sua mão e dizer: louvado seja o Senhor, glória a Deus, porque Ele deu a si mesmo por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por esse tempo juntos. Leva-nos agora em paz, em segurança aos nossos lares. Livra-nos do mal, Senhor, e concede o desejo do coração do teu filho, da tua filha nessa noite, porque tu conheces não apenas as necessidades, o Senhor também conhece os desejos do coração. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, amém. Que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Se despeça do seu irmão e tenha uma noite abençoada, uma noite de paz, em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser. Não deixe de inscrever a sua criança, ok? Número limitados para as salas neste próximo domingo. Qualquer dúvida, pergunte ali a Perla, a Cláudia, estão ali para tirarem todas as dúvidas. Deus abençoe a sua vida, vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.